Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente vai mergulhar em fragmentos de uma narrativa fascinante. Ela nos transporta lá para a Judéia do primeiro século, sabe? Sobre o domínio romano. Vamos acompanhar personagens como o senador Públio Lentulus, a família dele, todos imersos nas complexas dinâmicas políticas e espirituais da época. O nosso foco vai ser entender como esses textos retratam os encontros com uma figura muito marcante, o profeta da Galileia, e as reações, né, as ondas que esses contatos geraram ali na mentalidade romana. Vamos lá. Exato. É um cenário, assim, de intensa efervescência na Judéia, né? Uma província do Império Romano. As fontes que a gente tem, elas trazem uma perspectiva bem particular, talvez até um pouco romanceada, claro, mas lançam luz sobre como essas novas correntes espirituais podiam desafiar não só as crenças individuais, mas a própria estrutura de poder de Roma. É bem interessante. Sim. E um ponto que logo chama a atenção é o relato de Sulpício Tarquinius. Ele descreve ter visto um jovem galileu, aparência simples, mas cuja presença, as palavras, tinham um poder assim incomum sobre as multidões. Falava de um reino eterno, de humildade, amor, igualdade, ideias que soavam muito estranhas, né? Quase opostas à lógica de grandeza, de conquista de Roma. E o Sulpício mesmo admite ter sentido algo inexplicável, uma força que o tocou, mesmo achando as doutrinas perigosas para a ordem imperial. Pois é, e o fascinante é notar como essa experiência que o Sulpício descreve contrasta, né, com a reação de outras figuras romanas importantes. Enquanto Públio Lentulus parece intrigado, talvez curioso, o governador Pôncio Pilatos ele demonstra um ceticismo bem pragmático. Aquela frase dele, nestas paragens nascem religiões todos os dias, é muito reveladora. Mostra a visão do administrador focado só na manutenção da ordem romana, na gestão do poder local, incluindo o sinédrio, claro. Para Pilatos, a aparente falta de poder político ou de riqueza do pregador o tornava, assim, inicialmente irrelevante para a estabilidade do império. É o choque clássico, né? A razão administrativa versus o impacto de uma mensagem espiritual. Totalmente. Mas essa força espiritual acaba chegando em Públio Lentulus de uma forma muito, muito direta, pessoal. A doença grave da filha dele o leva a procurar o tal profeta. Um ato que, nossa, devia ferir muito o orgulho dele de patrício romano, né? Acostumado a resolver tudo com poder, influência. E o texto descreve o encontro à beira do lago de uma forma muito vívida. A figura do mestre emanando compaixão, as palavras diretas sobre os erros do Públio, a chance de uma mudança ali naquele momento. E o que acontece a partir daí é fascinante pela complexidade das reações. A filha de Públio se recupera, o texto trata como um milagre. A esposa dele, Lívia, abraça a fé quase que instantaneamente, movida pela gratidão, pela experiência. Mas o Públio, apesar de profundamente abalado, ele hesita, ele questiona, busca explicações racionais, sabe? Teme ser vítima de uma ilusão, de uma fraqueza. Essa reação dele é muito significativa. O pragmatismo, o orgulho romano tão arraigados nele entram em conflito direto com essa experiência pessoal transformadora. É a personificação da tensão entre fé e dúvida que percorre toda a narrativa. Faz a gente pensar, né? Como vivências que fogem da nossa lógica podem desestabilizar visões de mundo tão consolidadas. Nossa, dá para imaginar o turbilhão interno desse homem, né? Um romano daquela posição confrontado com algo tão fora do controle dele, da compreensão dele. E essa tensão toda parece que chega num clímax durante os eventos da Páscoa, lá em Jerusalém. A gente vê Pilatos tentando manobrar politicamente, a multidão inflamada, e Públio reencontrando aquele homem que o tinha impressionado tanto, mas agora numa situação de humilhação, de sofrimento extremo. Ele se vê completamente dividido. Começa a cena com Pilatos agindo pragmaticamente e o Nazareno ali subjugado. Como isso força o Públio a encarar essa divisão interna que você mencionou? Essa cena é crucial, sim. Ela força o Públio a confrontar essa dissonância. A dissonância entre a razão de Estado romana representada pelas manobras do Pilatos para manter a paz a qualquer custo e a percepção pessoal dele, da injustiça, da integridade da figura do Nazareno.
A humilhação pública do profeta desafia aquela impressão de poder espiritual que o Públio tinha sentido antes. Ele é forçado a pesar a lógica imperial, que diria para desprezar um rebelde fracassado, contra a própria experiência, a intuição dele sobre a verdade daquele homem. Essa passagem realmente encapsula o confronto central que a gente está explorando, a colisão entre a lógica fria do poder imperial romano e a força perturbadora e transformadora de uma mensagem focada em fé, amor, valores que transcendem o poder terreno. Certo. Então, o que a gente pode tirar de mais importante dessa análise toda? Bom, acho que as fontes que a gente examinou hoje pintam um quadro muito vívido desse embate cultural e espiritual. De um lado, a mentalidade romana, pragmática e hierárquica, focada na ordem, no poder tangível. Do outro, uma mensagem vinda da Galileia, falando de humildade, igualdade, um poder espiritual interior. E a gente viu como essa mensagem ressoa de maneiras bem distintas nos indivíduos. A curiosidade hesitante do Sulpício, o ceticismo calculista do Pilatos, a fé transformadora da Lívia. E talvez o mais complexo de todos, o conflito interno do Públio, entre a razão romana e a experiência espiritual. A narrativa usa esse pano de fundo histórico para explorar questões universais bem profundas da condição humana, como a gente lida com o inexplicável, com aquilo que desafia nossas certezas, nosso lugar no mundo. E fica então a reflexão final para quem nos ouve, ao olhar para essas representações de dúvida, de crença, de transformação de quase 2 milênios atrás, que ecos, que paralelos ou talvez que desafios elas oferecem para a gente entender a convicção pessoal e a mudança social hoje. Principalmente quando estruturas de poder que parecem tão estabelecidas se deparam com ideias novas, que parecem marginais, talvez até fracas num primeiro olhar, mas que carregam um potencial transformador completamente inesperado. Fica aí a questão.